Olha aí, pessoal, que pérola linda nós temos hoje, esse sabão líquido com oxigenada e vinagre de álcool. E olha aqui o pouquinho de corante que eu coloquei e ele ficou mais lindo ainda, pessoal. Que maravilha de sabão, né? Acompanhe o passo a passo agora para você ver todas as dicas para fazer o melhor sabão líquido caseiro para lavar roupas. Mais de 50 litros de sabão. Então vamos para o passo a passo? Olha aí, pessoal, para iniciar a nossa receita, nós já vamos começar aqui fazer a primeira parte da nossa receita, que nós vamos adicionar aqui 200 gramas de bicarbonato de sódio, pessoal. 200 gramas de bicarbonato de sódio, 300 gramas de sal de cozinha, né? Hoje nós vamos fazer um sabão mais simples, pessoal, com menos ingredientes. 2 frasquinhos de água oxigenada, volume 40, volume 20, né, pessoal? Estou acostumado a fazer com volume 40, por isso que eu estou falando 40. Então 2 frasquinhos de 90 ml de água oxigenada, o volume 20, né, pessoal? É o que a gente vai usar hoje. Olha aí, pessoal, tivemos que parar um pouquinho aqui, que chegou gente. Então vamos misturar aqui esses ingredientes que a gente colocou, né? E foi 200 gramas de bicarbonato, 300 gramas de sal e 2 frascos de 90 ml de água oxigenada, pessoal. A água oxigenada é muito boa no sabão, pessoal. As pessoas que usam o sabão gostam demais, né? Elogio o sabão, que é muito bom para limpar, né? Para branquear, principalmente para panos de pratos, essas coisas assim, né? Esse sabão vai servir para piso e para roupas também, pessoal. Se você quiser colocar alguma essência para perfumar ou algum sabão líquido aqui do mercado bem cheiroso, tem uns que tem um cheiro bem marcante mesmo. Você coloca, pessoal, fica uma maravilha. Então agora vamos lá para a segunda parte do nosso vídeo. Aqui no balde, pessoal, nós temos 1,5 litro de óleo novo, né? Óleo de soja novo. Aqui tem 1 litro de álcool etanol, pode ser álcool 70% acima. Aqui tem 300 ml de água sanitária, 250 gramas de açúcar diluído em 250 ml de água. E 2 detergentes aqui, pessoal, clear, né? Aquele clarinho. Pode ser aquele azul que tem o bicarbonato também, pessoal. Nós íamos usar ele, mas não tinha aqui. Então vamos iniciar a nossa receita. E vamos adicionar aqui o álcool, né? E misturar bem aqui para unir o álcool com o óleo, pessoal. E já coloca para ferver a água lá, 2 litros de água, para depois a gente desfazer essa pasta que vai virar esse sabão aqui, pessoal. A nossa intenção é deixar ele mais pastoso possível, bater ele mais que a gente puder bater. Quando você colocar a soda, pessoal, que a gente esqueceu de pegar ali, pessoal, eu vou até falar a quantidade depois. Quando você começar a colocar a soda e notar que ele vai criando muito gruminho, você já coloca um pouquinho do detergente. E isso vai evitar do seu sabão talhar. O detergente vai afinar o sabão, pessoal. Ele vai ficar mais fino e não vai talhar, né? Então vamos pegar a soda. E o nosso sabão de hoje, pessoal, é um sabão com vinagre de álcool. A soda, nós temos 400 gramas de soda aqui nesse frasco, pessoal. Frasco não, nessa jarrinha aqui, pessoal. Esqueço até o nome, né? Tem 400 gramas de soda diluído em 400 ml de vinagre de álcool, pessoal. É o que nós temos aqui. Nós diluímos a soda no vinagre de álcool. Então vamos colocar a soda. E depois, para vocês tirar qualquer dúvida aí dos ingredientes, vai lá. Na descrição do vídeo tem a receita escrita lá, pessoal. Então aqui, ó, vamos colocar na soda devagar e mexendo, pessoal. E a reação já é rápida, né? A reação é imediata. E ele já começa a saponificar rapidinho. O óleo não aqueci nadinha, pessoal. A soda tá fria, porque a gente tem aqui 1 hora mais ou menos que essa soda tá ali descansando. Pra gente trabalhar com mais segurança, pessoal. Com a soda fria, né? E olha aí a reação que já deu, pessoal, ela já mudou de cor. E aqui a gente mexer até o nosso sabão virar uma pasta. E vocês notam que já tem gruminhos lá, né? Quando tem esses gruminhos eu não gosto, eu gosto de colocar um pouquinho do detergente assim, ó. Uns 100 ml, o detergente vai afinar o nosso sabão, vai evitar que ele vire aquelas pedras, né? Que ele empelota. Então o detergente ajuda, né? E nessa hora que você quiser bater com o mix ou com aquela furadeira com o batedor de tinta, pessoal, pode bater até seu sabão ficar pastoso, né?
Então nós vamos mexer aqui, eu já mostro ele para vocês aqui pastoso. Olha aí, pessoal, o nosso sabão já ficou pronto, né? Olha aí a pasta que ele fica. Desse jeito aqui, quando a gente mexe, vê o fundo do balde, pessoal. Ficou bem pastoso, né? Então agora vamos entrar aqui com 2 litros de água fervente pra gente desfazer essa pasta, né? Vamos mexer aqui bem. É rapidinho para fazer o sabão também, pessoal. Aqui dissolve bem rapidinho, bem fácil, né? É uma receita mais econômica um pouco, né? Olha aí, já dissolve bem facinho, pessoal. E depois é só ir acrescentando o restante dos ingredientes pra gente colocar lá na primeira parte. Então vamos colocar aqui os 300 ml de água sanitária, né? Vai dar uma branqueada aqui no nosso óleo. Ajuda a tirar o odor, pessoal, que ainda tinha do óleo, mesmo sendo óleo novo, né? Se não colocar água sanitária, depois ele deixa aquele ranço na roupa, né? A água sanitária serve para tirar esse ranço, para clarear e dar um poder de limpeza maior no sabão, né? E como a gente vai glicerinar o sabão, a água sanitária não danifica a roupa, né? Quando usar. Aqui nós vamos colocar as 250 gramas de açúcar diluída em 250 ml de água, né? Vamos colocando assim devagar. E por último, nós colocamos aqui o detergente, né? Que é 1 litro de detergente, 2 detergentes 500 ml, né? Vai dar super espuma no nosso sabão. E é aquele sabão que vai espumar bem tanto na máquina como no tanquinho, né? Então vai dar muita qualidade aqui ao nosso sabão. Se você tiver Lauril, pode ser Lauril, pessoal. Mas em menos quantidade, né? O Lauril você pode pôr um copinho aí de 200 ml, que já é o bastante. Olha aí, pessoal, já dissolveu tudo, né? E ficou uma maravilha, olha como que fica. E agora nós vamos pegar essa mistura aqui e colocar ali na primeira parte. Agora, pessoal, nós vamos colocar aqui a nossa base que nós fizemos aqui nessa primeira parte que nós fizemos aqui, né? Então pode colocar assim, depois mexer, que vai ficar uma maravilha, ó. Vai ficar bem cheinho, bem no limite, pessoal. Aí é só mexer aqui, ó. Mexe com cuidado para não derramar, pessoal, ó. Aqui é mexer, que aí ele vai pegando consistência. Depois de pronto o sabão, pessoal, tem que ser mexido aqui uns 5 minutinhos para unir tudo aqui, pessoal, os ingredientes que a gente colocou aqui. E olha que maravilha como que tá, né? Então é só mexer bastante. E ele vai ficar bem clarinho esse sabão, pessoal. Vocês vão ver que maravilha que vai ficar. Então deixa eu mexer aqui, eu já pego com a jarra e mostro para vocês. Olha aí, pessoal, ó. Olha a consistência que ficou o nosso sabão. E ele vai esfriar, ele fica mais consistente que esse aqui, ó. Ficou maravilhoso, pessoal. E olha como que ele tá clarinho. O sabão com vinagre, ele fica assim, ó, bem clarinho. E depois, se a gente quiser colocar bem pouquinho de corante, um corante azul, aí ele vai ficar mais bonito ainda, pessoal. Aí você coloca o corante que você quiser, né? Se você quiser colocar corante, se não quiser, não precisa colocar corante, pessoal. E vai ficar lindo o sabão, perfeito. Ele espuma bastante assim, pessoal, em cima por causa da água oxigenada, né, que tinha aqui. Então nós vamos mexer ele aqui por uns 4, 5 minutinhos aqui, pessoal, até ele unir tudo aqui direitinho. Aí depois nós vamos deixar descansar e vocês vão ver o resultado. E olha aí que maravilha, tá lindo, pessoal, perfeito o sabão. Isso aqui é puro poder de limpeza, né? Maravilha, a gente gastou muito pouco para fazer essa quantidade aqui. Aqui tem cerca de 50 litros de sabão, pessoal. Vocês viram que a gente colocou aqui, tinha 40 litros. Esse balde aqui meu pega mais de 20 litros. Nós colocamos 2 baldes bem cheios aqui, ó. E ficou perfeito, né? Então vamos deixar o nosso sabão descansar e vocês já ficam aí com o resultado do nosso sabão descansado aí 24 horas. Olha aí, pessoal, o resultado do nosso sabão após 24 horas. O sabão com vinagre de álcool, pessoal, e a água oxigenada, olha que coisa linda que fica, né? Perolado. Deixa eu pegar com a vasilha aqui para vocês verem. Se quiser colocar um corante, pessoal, vai ficar muito bonito também. Um corante azul, turquesa ou azul,
coloca pouquinho, pessoal, só um pouquinho para dar aquele tom azulado, vai ficar lindo, ó. Olha que maravilha que ficou isso aqui. Nós vamos colocar um pouquinho de corante, pessoal, só para dar aquele tom nesse sabão aqui, né? Quando a gente for vender ele. Agora a gente nem vai colocar. Olha que lindo, né? Ficou perfeito o sabão, pessoal, lindo, com a consistência ótima, né? E com certeza, se você fazer, pessoal, você vai gostar desse sabão, tanto para você usar como para vender, vai fazer sucesso, porque ele tem o vinagre de álcool e a água oxigenada, então ele tem um poder de limpeza muito grande, pessoal. É uma receita ótima e nós vamos testar aqui para ver a qualidade do nosso sabão, né? Eu resolvi, pessoal, colocar o corante agora para vocês verem. Eu vou colocar pouco, porque eu quero que ele fique só com um tom, assim, do azul, né? A gente vai colocar um pouquinho para ficar melhor. E esse sabão, se colocar o EDTA, pessoal, tirar esse perolado, ele vai ficar bem transparente mesmo, né? Eu vou mexer aqui com essa colher para mim não tingir a minha pá, né? Para não tingir ela. É só colocar e misturar, pessoal, bem. E vai ficar uma maravilha. Vou pegar isso aqui porque a gente mistura o sabão tudo, né? É só ir gente colocando, só para dar um tonzinho azul mesmo, né? Se for aquele corante roxo, pessoal, se colocar um pouquinho, ele vai dar mais a aparência do sabão assim transparente, né? Então o azul aqui ele vai dar vai colocar assim um tom muito bom dele, ó. Vocês estão vendo a cor que ficou? E pouquinho corante, não precisa colocar muito não, pessoal. Corante em sabão a gente nunca coloca muito, principalmente quando você vai fazer um sabão para vendas, né? Você vai vender ele, para não ter risco de seu cliente comprar de você a primeira vez e você perder o cliente porque tingiu a roupa dele, né? Então corante, mesmo corante para sabão, que é um corante que não costuma deixar mancha, pessoal, a gente tem que ter o cuidado, né? Já para não colocar muito corante. E olha o tom que ele ficou, pessoal. Deixa eu pegar de novo aqui com a jarra para vocês verem. A gente colocou só um pouquinho de corante, ó. E ficou perfeito. Eu vou colocar até mais um pouquinho, que dá pra gente colocar mais um pouquinho de corante. E misturar bem para vocês verem. Aqui, pessoal, não foi 20 ml de corante. Foi bem pouquinho mesmo. Como ele é um sabão que tem oxigenada também, a oxigenada vai diminuir o tom do sabão com o passar dos dias, né? Ela tem a ação de branquear, de tirar assim o pigmento, né? Diminuir. Então eu vou misturar bem misturadinho, pessoal, para vocês verem aqui. Tem que ser com essa pazinha aqui, pessoal, que vai lá no fundo, né? Pega lá no fundo. Aí mistura esse perolado com a parte que está transparente, fica lindo. Olha aí. É um sabão glicerinado também, pessoal, então a gente pode usar até mais rápido. Até assim com uma semana. Esse tipo de sabão, pessoal, com 7 dias, nós usamos ele aqui sem problema nenhum. Porque aqui a gente coloca a quantidade certa de soda, né? Então não vai dar problema para ninguém, né? Vai ficar perfeito. E olha aí, eu não vou colocar mais que isso aqui não, pessoal. Ficou ótimo. Perfeito. E se você quiser colocar uma essência, né? Para dar perfume no sabão, vai ficar perfeito também, né? Eu vou deixar a minha pá aqui mesmo. Aqui em cima da mesa, né? E olha aí, ó. Que perfeição. O que você achou ele com um pouquinho de corante que a gente colocou? Deixa o seu comentário. Então vamos testar ele agora para ver o poder de espuma. Vamos pegar um pouquinho do sabão que tem aqui, pessoal. Vamos deixar aqui a nossa vasilha. Vamos colocar esse paninho de prato, vamos adicionar água. Pra gente testar, né? Não precisa ser muito sabão não, pessoal. E vocês vão ver aqui. A gente coloca pouquinho já para mostrar a qualidade. Olha aí, pessoal. O pouquinho que eu mexo aqui produz bastante espuma. E esse sabão com a oxigenada para panos de prato, pessoal, excelente. Tem água oxigenada, tem bicarbonato de sódio. Então tá perfeição de sabão, ó. Olha que maravilha, né? Muita espuma. Se você gostou da receita, já deixa aquela curtida aí. Compartilha com todo mundo, compartilha com a família. E é um sabão líquido caseiro, pessoal, com poucos ingredientes. Vocês viram que a gente colocou bem menos ingredientes que a gente costuma colocar, né? Ficou perfeita a receita.
Então é isso aí, pessoal. É a nossa receita de sexta-feira, né? E você tenha um final de semana aí abençoado, né? E Deus te abençoe. Até a próxima receita.